Vamos começar então. E para isso nós já separamos algumas perguntas e nós vamos começar com o pastor William respondendo a primeira pergunta, e logo após, se houver necessidade, o pastor Osmar complementa, e assim sucessivamente. E quanto a isso, só um minuto, irmãos. As crianças têm uma programação especial para elas, direcionada com a professora Irene. Se os irmãos quiserem direcioná-las. Então nós trabalharemos com o seguinte tema: evangelismo, a igreja e a missão de Deus no mundo. E quanto a isso, a primeira pergunta que fica então é a seguinte, para o pastor William: o que é evangelismo e como isso está relacionado com a missão de Deus no mundo? Boa noite, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Deus esteja sustentando a vida de cada um dos irmãos. Bom, evangelismo, segundo a perspectiva que eu tenho da Escritura, é a proclamação da história da redenção de Deus no mundo. Então, é isso que o povo do Senhor tem feito à medida do que passa o tempo. Ele tem proclamado a história da redenção do Senhor no mundo. Então, se você olhar desde o início da criação ali, após a queda, nós vemos que Deus começa a comunicar a promessa esperançosa de uma redenção. Virá um que pisará a cabeça da serpente. E essa história vai se desdobrando à medida que o Antigo Testamento vai avançando. Textos são ali produzidos posteriormente, e essa história a história da redenção de Deus no mundo. Então, evangelismo é a história de Deus redimindo um povo, de Deus trazendo para si um povo. E é por isso que nós contamos sobre a nossa história, baseado naquilo que a Escritura diz acerca desse Deus que tem nos salvado. Então, por exemplo, eu conto acerca da minha história, como que um dia eu fui alcançado pelo Senhor. Isso faz parte da grande história de Deus de salvar um povo para si. Se a gente começa a olhar, por exemplo, para nós mesmos, nós somos seres históricos. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai contar, a gente conta uma história, não é verdade? E Deus nos criou assim, como seres históricos, exatamente para que a história da redenção alcançasse o nosso coração. Então, o evangelismo está aí como essa história da redenção que Deus está fazendo no mundo. O que é a missão de Deus no mundo? A missão de Deus no mundo é chamar um povo para si, é fazer um povo para Ele. Antes da queda, Deus utilizava-se ali da perspectiva de que Adão e Eva, sem pecado, poderiam produzir, replicar a imagem e semelhança de Deus sem o pecado. Então Deus encheria a terra com a sua imagem e semelhança com o seu povo através de Adão e Eva. Por isso que a ordem é: sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Essa é uma ordem, querendo ou não, de replicar a imagem de Deus e fazer um povo para o Senhor. Mas a queda vem logo na sequência. E a partir disso, Deus começa agora a fazer e a chamar um povo para si através dessa história da redenção. No Antigo Testamento, através de promessas, através de leis, através de todos os símbolos que nós vemos ali, e no Novo Testamento, através da obra de Cristo Jesus. Não são duas coisas que não se conversam, né? Mas sim que as promessas, elas apontavam para aquilo que Cristo ia
vim fazer aqui neste mundo. Então, a Missio Dei é a ação de Deus formar e trazer um povo para Ele. E como que essas coisas se relacionam? Deus está fazendo isso através do evangelismo da igreja. Então, a obra de Deus, a história da redenção tem alcançado pessoas através da evangelização e da proclamação dessa história. O que isso traz de benefício para nós, ao saber que é Deus que está agindo? A certeza de que esse projeto nosso de evangelismo não vai falhar, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele tem através do nosso evangelismo. Nós não sabemos determinar e nem mensurar quais são os resultados, mas nós sabemos que Deus vai chamar todo aquele que é dele, e Ele fará isso através do evangelismo da igreja. Então, a relação entre o evangelismo e a Missio Dei, ou a missão de Deus, é que o evangelismo é o meio pelo qual Deus está atraindo um povo, está chamando um povo. O meio pelo qual Ele faz isso ordinariamente. Ordinariamente Ele faz isso através do evangelismo, da proclamação aí da história da redenção de Deus no mundo. Pastor Osmar, algum complemento? É isso. Não, acho que primeiro, boa noite para os irmãos aqui, né, que seria indelicado já chegar falando, boa noite para os irmãos, fazia tempo que eu não vim aqui com os irmãos em Jaboticabal, boa noite para aqueles que também nos acompanham aí, que o Senhor nos abençoe através dessas reflexões que são muito importantes para a saúde da igreja, né, para o nosso trabalho. Eu acho que a única colocação, a abordagem teológica do reverendo William perfeita sobre o assunto, é só uma colocação que eu gostaria de contribuir também, partindo do significado da palavra evangelho, que é a boa nova, né? Ou são as boas novas daquilo que nos foi feito, daquilo que Deus fez por nós. Eu pensaria no evangelismo, acho que nós podemos falar nesses termos também, como sendo o trabalho de um repórter, porque é isso que a gente faz com a notícia. A notícia, o evangelho não é um bom conselho que você dá para alguém, né? O evangelho não está relacionado a algo que você deve fazer, mas intimamente relacionado àquilo que Deus fez por você em Cristo, né? Aquilo que Cristo fez. Então, pensando na definição de evangelho como uma boa nova, o que nós fazemos com as notícias? A notícia, o bom repórter é aquele que se atém aos fatos e que apresenta todos os fatos, né, e proclama esse fato. Ele não faz muito comentário, mas ele proclama esse fato fielmente conforme ele se desenvolver. Então, o evangelismo estaria relacionado a esse nosso papel de contar essa notícia, de proclamar essa notícia, né, do que o Senhor tem feito na história, como muito bem colocou o reverendo William, e em que consiste essa boa notícia, no que foi feito pelo nosso Senhor. Se é uma boa nova, ela é boa por quê? Diz respeito a um resgate, né? Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós fomos resgatados de algo, né? E esse algo a ira do Senhor, a ira santa, justa do Senhor contra o pecado dos homens, e aquilo que Cristo providenciou, recebendo Ele por ser divino. A entrega de Cristo, ela tem uma eficácia infinita em favor de cada um daqueles por quem Ele se entregou, por quem Ele se sacrificou, ao passo que se eu tivesse que arcar com as recompensas, né, da minha transgressão, por não ser divino como Cristo, eu precisaria de uma eternidade para arcar com esse pagamento da dívida. E o nome disso é inferno. Uma vez que Cristo recebe sobre si a condenação destinada aos eleitos do Senhor, então nós temos uma boa notícia para contar, que fomos resgatados da ira santa e justa de Deus, que era direcionada ao nosso pecado, à nossa transgressão.
por isso é boa notícia, é isso que nós fazemos com as notícias, nós contamos ela. Então é só esse complemento que eu gostaria de fazer, foi muito bem abordado pelo reverendo William também. Amém, aleluia por essa salvação que nós conquistamos através de Cristo, através da sua obra na cruz. Uma segunda pergunta que fica aqui então, agora o pastor Osmar responde, o pastor William complementa. A igreja tem entendido e ela tem acertado em seu método de evangelização em nossos dias, a igreja da qual nós fazemos parte, a presbiteriana e a igreja num geral, e qual seria o método bíblico para a nossa época agora? Existe uma metodologia que é nos destinada hoje através da Bíblia? Essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Qual o método bíblico para o evangelismo eficaz? Aplica isso aqui e pronto. É eficaz, é o método bíblico, né? 5 passos do evangelismo. E vende muito, né? Venderia muito. Acho que o ponto da gente pensar não é acerca de método, né? Eu brinco que é a pergunta de 1 milhão porque não há um método prescrito na Escritura, porque a palavra método vai nos dar a ideia de algo que, se você replicar, os resultados são os mesmos, independentemente do lugar em que ele foi aplicado. Se houvesse esse método bíblico único em que a igreja pudesse aplicar, isso seria conhecido, usado, e a gente chegaria sempre aos mesmos resultados. Eu acho que a ideia não é pensar acerca do método, mas no significado do evangelismo. Não penso que exista uma metodologia estruturada e plenamente descrita na Escritura, em que é entregue para nós e dita assim: olha, aplica isso aqui e o resultado é isso daqui, independentemente do local em que você for aplicar. Não penso que esteja relacionado a isso. Eu acho que a evangelização está no cumprimento da urgência que o Senhor nos dá por conta da sua autoridade, como foi citado no nosso texto aqui de reflexão base, que é Mateus 28. A evangelização está relacionada não à replicação de métodos, mas à sujeição ao senhorio daquele que ordena a urgência e urgentemente esse ide, fazer discípulos para ele, né? E focar na expectativa de um método, eu acho que tira o foco do real, daquilo que deve ser enfatizado, que é o papel da igreja em proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Não penso que exista um método, uma cartilha detalhada para que a gente faça isso, mas eu creio que existe uma ordem para que a gente faça isso. Ou seja, então, independentemente da estrutura, independentemente do método, independentemente do roteiro, porque cada cultura, cada cidade, cada contexto vai exigir uma abordagem diferente, o importante é se manter fiel à ordem do nosso Senhor em proclamá-lo, né? Pois Ele tem autoridade no céu e na terra. Portanto, por causa dessa autoridade, há um senso de urgência aqui. Estou quase entrando em outras questões, mas há esse senso de urgência de todo aquele, ou em todo aquele, que se sujeita ao senhorio de Cristo Jesus, que é proclamar o Evangelho. Então, antes da igreja se preocupar em encontrar um método, eu acho que a igreja tem que se preocupar em manter-se, em render-se ao senhorio de Cristo e proclamá-lo. Que seja através de relacionamentos particulares, né, no relacionamento interpessoal, um a um, seja através de pensar em grupos pequenos, dependendo da igreja local. Mas eu acho que antes de pensar em meta, a gente precisa pensar na urgência, que é cumprirmos com a ordem do nosso Senhor. Dito isso, que não há um método para a apresentação do Evangelho, o Evangelho ele tem capítulos que nós abordamos independentemente dos métodos que a gente for usar, né? Não existe mas independentemente da forma em que eu for cumprir essa missão, penso que, enquanto a apresentação do Evangelho, aí sim, existe alguns cuidados. O Evangelho ele tem capítulos.
apesar de ser simples, ele não é simplista, né? E nós podemos apresentar o Evangelho da perspectiva de uma evangelização individual, ou da perspectiva tratando do problema de um indivíduo especificamente, ou da perspectiva da condição geral do mundo quebrado em que nós estamos. O que seria isso, para traduzir em miúdos? Primeiro, se eu estiver apresentando o Evangelho na perspectiva do indivíduo, eu vou responder a pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? A gente sabe que nós não fazemos nada, mas Cristo já fez o que nós precisamos para que sejamos redimidos, para que sejamos salvos. Se, independente do método, a apresentação é para o indivíduo, nesse corpo a corpo, nessa tarefa aqui de evangelização individual, quais são os capítulos do Evangelho que nós podemos abordar? E a sua sequência lógica ela é importante. Primeiro, começando com Deus. Quem é Deus para esse teu interlocutor? Isso não é um método de evangelismo para ser implantado em todas as igrejas, mas é uma forma de se apresentar o Evangelho que deve ser proclamado por toda a igreja. Então, comece com Deus. Quem é Deus para você? Nessa sua apresentação individual. Deus e aguarda a resposta, né? Mas Deus é bom, amoroso, manso, misericordioso, né? Deus é todo-poderoso, Deus é longânimo, Deus é tudo isso. Mas além disso, Deus é santo, justo. Apresenta esse caráter completo dos atributos de Deus, porque é muito comum a apresentação de um Deus manco, né? Deus te ama, falta outra perna. Deus é justo. Então apresenta esse Deus, depois de ouvir aquele que é teu interlocutor. Depois desse primeiro capítulo, quem é Deus, busca responder com ele a pergunta: quem nós somos? Quem é o homem? Então, primeiro, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, como dizia Francis Schaeffer, não há ser humano comum, né? Todos são a imagem e semelhança de Deus, por isso devem ser cuidados, respeitados, e todos devem receber o Evangelho pregado para eles. Criado à imagem e semelhança de Deus, mas caiu. A raça é caída. Se Deus é justo, a raça é caída, a lei desse Deus justo prescreve a condenação para essa pena, né? Eu costumo pensar nesses termos, eu acho fácil de ilustrar. Nós sabemos quando um juiz é justo, quando ele julga segundo a lei que ele jurou defender. Então, se há uma infração e essa infração prescreve uma pena, o juiz justo não é aquele que vai passar o pano. Olha lá, houve a falha, mas a gente resolve de outra maneira, né? Esse juiz não é justo. O juiz justo vai aplicar a penalidade de acordo com essa infração. A Bíblia vem e diz que Deus é o justo juiz de toda a terra. E a sua lei também prescreve uma penalidade para o pecado. A recompensa do pecado, ou o salário do pecado, é a morte. Tratamos de quem Deus é, quem o homem é. O terceiro pilar aqui desse já vai virar, né, uma estruturinha aqui. Deus, quem é o homem. Não são os 5 passos para a evangelização, mas são os capítulos do Evangelho. Quem é Deus, quem é o homem, o que Cristo fez. Quem é Cristo? Agora você aponta para Cristo. Ora, o homem, o salário do pecado é a morte, então o homem deveria morrer. Cristo veio na terra, né, para uma missão substitutiva. A vida de Cristo é substitutiva, a sua obediência é substitutiva, ele constrói méritos dele e que serão dados, né, para todo aquele que crê. E a morte de Cristo é substitutiva e a sua ressurreição é a nossa garantia. Então o homem é pecador, em Cristo Deus resolve o problema do amor e da justiça, porque o perdão é concedido e ele não passa pano, ele executa a penalidade. E o último pilar, não são 5 passos, mas são 4 passos, né? O último pilar é como nós respondemos a isso que Cristo fez. E a Bíblia vai nos dizer que aquele que o recebe como Salvador e Senhor, e vai ter uma implicação desse senhorio que a gente pode abordar em outros momentos,
esse se torna filho de Deus. Tá? Então, não diz respeito, eu gostaria muito de ouvir o reverendo William também, não diz respeito a um único método que deve ser implantado para a evangelização. Isso que eu acabei de narrar aqui, na perspectiva do indivíduo, você pode usar de qualquer metodologia possível, desde que o evangelho seja apresentado na sua totalidade. Do ponto de vista, para não tomar muito tempo da fala do pastor William, do ponto de vista do indivíduo, então, são esses capítulos: Deus, o homem, Jesus e a fé, como nós respondemos. Mas, do ponto de vista do mundo geral quebrado, nós temos criação, queda, redenção, consumação, restauração, dependendo da literatura que você for utilizar. Quando eu abordo da primeira perspectiva do indivíduo, eu estou respondendo: o que você deve fazer para ser salvo? Quando eu abordo do ponto de vista da criação, queda, redenção, consumação, eu respondo a pergunta: existe solução para esse mundo quebrado? Então, você pode apresentar, independentemente da metodologia, né, dos critérios, mas desde que você se mantenha fiel aos capítulos do Evangelho e fiel à ordem e urgência de proclamá-lo, eu penso que esse é o caminho da igreja, independentemente do método que ela vai usar. Só antes de passar para o complemento do pastor William, a igreja tem acertado e tem cumprido, tem entendido e acertado nessa missão? Em relação ao método, se for a igreja esperar um método perfeito para fazer o trabalho dela, já tem errado por estar esperando esse método. Agora, quanto a igreja estar cumprindo essa segunda parte da minha fala, que é a apresentação desse evangelho, isso é um pensamento particular. Eu acredito que nós estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos fazer, e o motivo dessa afirmação, eu acredito que depende da baixa visão que nós temos do significado de dizer que Cristo é o nosso Senhor. Então, respondendo, eu acho que estamos aquém, né? E o motivo desse estar aquém é uma visão diminuta, reducionista do significado do senhorio de Cristo. Todos nós aqui, em algum momento da vida, fizemos a seguinte oração, né? Eu aceitei o Senhor, eu aceitei a Cristo como meu único suficiente, Salvador e Senhor. Entender que Cristo é o nosso único Salvador não é muito difícil, porque a gente sabe que a gente é incapaz de salvar a si mesmo. A questão é o que significa dizer que Ele é o nosso único Senhor. Porque Senhor implica governo, soberania, Ele é o nosso dono. Então a nossa vida deveria ser vivida da perspectiva dEle. É o que Ele quer para mim que é o mais importante. Ele é mais importante, Ele ser conhecido e não eu mesmo, né? Ele ser anunciado e não Ele ser proclamado e não as minhas próprias convicções. Na prática nós temos muitos senhores no nosso coração. Por isso que Calvino dizia que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Na prática nós temos muitos outros senhores. Infelizmente, às vezes nós pensamos que Cristo é o nosso Senhor naquele período de culto, né? Começa o domingo, que hora começa o culto aqui? Começa às 7, então das 7 às 9 horas da noite, aqui Jesus é o meu Senhor na minha vida religiosa ou litúrgica, eclesiástica. Segunda-feira aí são outros senhores, ou é o cônjuge, ou é o patrão, ou é o cliente, ou sei lá quem é, né? Mas se eu entender que Cristo é o meu Senhor em cada instante, se eu viver corandeio diante da face de Deus em cada instante, é imediato, eu vou falar dele. Então eu acho que a visão reducionista do que significa dizer que Cristo é o Senhor, infelizmente nos coloca aquém daquilo que nós poderíamos fazer enquanto evangelização. Ok, falou demais. Pastor William, no complemento desse entendimento da igreja, se tem acertado, e qual seria o método, se existe método para o evangelismo? Eu acredito que o reverendo Osmar trouxe a ideia central, não há métodos, e sim ferramentas que nós vemos diante da Escritura e de como nós podemos anunciar o Evangelho. Um complemento é que eu concordo com o reverendo Osmar que a igreja está ficando aquém, mas eu acho que há uma
confusão da igreja entre o que ela tem que fazer como instituição e o que ela tem que fazer como corpo místico de Cristo espalhado na face da terra. Eu acho que a má compreensão faz com que os membros da igreja joguem para a igreja como instituição a responsabilidade que não é dela. Por exemplo, o reverendo Osmar aqui estruturou para vocês como vocês podem abordar o evangelho com vários tipos de pessoas. Não é a igreja, a instituição, que tem a responsabilidade de fazer isso. Ela tem a responsabilidade de capacitar vocês para que vocês façam isso no dia a dia de vocês. Quer dizer então que a igreja não vai poder fazer uma visita, outra coisa a mais? Não, pode. Mas a igreja não vai alcançar lugares que só o corpo místico de Cristo alcança. Essa é a diferença. A igreja tem muitas barreiras que foram colocadas à medida que a sociedade foi sendo aí afastada de um conceito de centralidade em Deus. À medida que várias ideologias foram fragmentando a sociedade, a igreja foi perdendo também o seu espaço. E hoje a gente, como instituição, não pode fazer quase nada. Eu não posso entrar numa escola. Por quê? Porque o Estado é laico. Eu não posso fazer algum tipo de capelania hospitalar. Por quê? Porque tem muitas coisas aqui que a gente não pode tocar e tal. Então, são todas essas coisas que talvez um membro de igreja que vai visitar uma pessoa, vai fazer algum tipo de trabalho na escola, possa entrar. Então, essa é a questão que eu acho que está equivocada para a igreja. Ela fica aquém, porque às vezes ela está jogando a responsabilidade para a igreja, sendo que ela precisa viver corandeu, como o reverendo Osmar disse, no senhorio de Cristo em todos os momentos. O que a instituição tem como responsabilidade? Aí eu cito Paulo, Efésios 4. Deus deu dons de ensino àqueles que ele chamou para que ele capacite o corpo de Cristo para a proclamação do evangelho. Então, Efésios 4 vai dizer isso. Ele deu pastores, ele deu mestres, ele deu profetas, ele deu apóstolos para a capacitação do corpo de Cristo. Então, a igreja às vezes fica aquém no evangelismo porque ela está confundindo as esferas. A esfera da igreja é capacitar, é dar ferramentas, é habilitar e estar junto. Mas é o corpo místico de Cristo espalhado pela face da terra que tem que fazer aquilo que o reverendo Osmar disse, viver corandeu e proclamando o evangelho em todos os momentos. Uma pergunta que surge aqui, de mim mesmo. Mais do que o método, então, a mensagem é que não pode ser adulterada. Não existe um método eficaz. É a mensagem que é eficaz. É ela que é transformadora. Seria isso o entendimento aqui desse tipo de método? A mensagem não pode E eu acredito, por isso que a complemento da fala, é que esse senso
Ele é ir mesmo, porque é um mandamento, é um imperativo. Qual que é esse significado então do verbo id em Mateus 28, 19? Começando com o reverendo William. Bom, os irmãos aqui da igreja já sabem que eu mudei minha opinião acerca do verbo id ali. Eu já falei sobre isso numa escola dominical e eu vou reafirmar a minha opinião acerca do id ali, né? Bom, primeiro, para mim ele não é indo, tá? Ele não é uma forma de fazer discípulo. Não é. A forma é ensinando, batizando, né? Essa é a forma, esse é o modo de se fazer discípulos, né? O verbo id, então, ele tem duas características: o sentido de urgência e o sentido de convicção. É uma certeza. Eu vou porque eu estou certo, ou eu faço discípulos porque eu tenho a convicção de que Deus vai nessa obra comigo, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade que foi dada aí a Cristo Jesus, né? Então, o verbo id ali, para mim, tem esse caráter de urgência, eu faço agora, e convicção, eu faço com a certeza de que essa empreitada, de que essa obra do evangelismo é algo que vai ser usado por Deus para cumprir a missão dele no mundo, né? Por que eu estou falando que eu mudei de opinião? Porque antes eu pensava que era uma forma de se fazer discípulos, eu achava que era indo, mas depois que eu estudei um pouquinho num módulo do mestrado em grego intermediário, eu analisei a posição desse verbo na língua grega. Então o verbo id, ele antecipa o verbo principal, que é fazer discípulos. E Stephen Young, ao ler um pouquinho sobre ele e sobre a posição dos verbos numa oração em grego, ele fala que todo verbo que antecipa o verbo principal, se ele for um particípio, no caso o id é um particípio, ele não é um modo, ele não é um resultado, ele não é uma causa, como no caso das cartas paulinas, que ele fala, ele dá uma ordem e ele vai falando sobre, então faça isso dessa forma e tudo mais. O verbo então id ali, ele é mais contextual, ele é uma forma ali de você ter um sentimento, algo que vai trazer ali urgência e convicção, porque ele remete para aquilo que Cristo disse no versículo 18, que foi o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, eu vou agora e eu vou com convicção fazer discípulos, né? Então essa é a minha posição aí quanto ao verbo id, né? Para mim ele é um chamado à convicção e à urgência. Eu faço discípulos agora e certo de que Deus vai cumprir aí a obra dele através da proclamação do evangelho. Pastor Osmar, um entendimento diferente aí para criar uma polêmica. Não, estou longe de fazer polêmica. Não, tem realmente pelo menos quatro defesas de interpretação para esse Mateus 28, em que a primeira seria o verbo id como sendo o verbo mais forte, vamos colocar nesses termos para os irmãos entenderem. O verbo, são como se fossem dois verbos principais, id e fazer discípulos. Há uma primeira interpretação que vai dizer que o verbo mais forte aqui, ou mais importante, é o id, e o fazer discípulos é o mais fraco. Uma segunda interpretação que vai dizer que não, é o inverso, o id é o mais fraco e o forte, o mais importante, é fazer discípulos. Uma terceira que vai dizer que ambos têm uma mesma equivalência, só que o id está subordinado ao fazer discípulos. E uma quarta, que acredito que é o que o reverendo William defende, e eu também acredito que é a mais correta, é que ambos os verbos têm ênfases. E ambos os verbos são verbos fortes para falar uma outra linguagem,
diferente da que o reverendo William colocou. Então, ambos, ide, esse senso de urgência, esse senso de convicção, né, dessa obrigatoriedade, por causa do que foi dito antes, Cristo tem toda a autoridade, portanto vão, ide, né? Então ele é um verbo forte e importante para a construção da frase, e o fazer discípulos também, em igual medida, igual ênfase, é um verbo forte para a construção da frase. Então não tem nenhuma subordinação ali, ou um mais relevante que o outro, não. Então o entendimento que pode ficar seria o seguinte: então eu entendi a mensagem e o autor da mensagem, e então, impulsionado por isso, eu então faço discípulos, porque eu anuncio essa mensagem, porque eu sei quem é o remetente dessa mensagem, quem é aquele que enviou essa mensagem, e toda a autoridade está dada para ele. Então eu entendo isso e desenvolvo essa mensagem, aplicando e anunciando, para que ela alcance e resgate outras vidas. A nossa garantia é o autor da mensagem. Entendidos. Vamos passar então para as perguntas, no momento daqueles que têm. Já tem alguma da internet aí? Então o nosso irmão diácono Vinícius vai fazer a pergunta, e aí o pastor Osmar responde, o pastor William complementa. Pergunta feita pela Miriam. Evangelismo infantil. A igreja não deveria se dedicar muito mais em evangelizar e discipular crianças e adolescentes antes que o mundo o faça? Através das crianças podemos chegar também às suas famílias. Muito boa pergunta. Quem que perguntou? Miriam. Miriam. Só Miriam, não tem sobrenome aí? Miriam de Santos. De Santos, esposa do presbítero Pascoal da primeira igreja presbiteriana de Bahia. Olha, perfeita pergunta. Eu não sei se eu colocaria numa classe de maior prioridade ou menor prioridade. Eu acredito que não há uma subordinação de faixa etária para a urgência da pregação do Evangelho, né? Isso se estende. Talvez, se a pergunta foi no sentido de que não tem havido ênfase, então aí sim poderemos entender que a ênfase deve ser equivalente para toda faixa etária. Eu particularmente não acredito que deva existir uma ênfase por faixa etária. Eu acho que o senso de urgência me coloca na condição de evangelizar a todos aqueles, fazer discípulos de todas as nações, independentemente da sua idade. Que há uma preparação adequada, né, mais específica para esse público em especial, que é a criança, e isso eu não tenho dúvida. Talvez a pergunta seria no sentido de estar faltando uma capacitação ou uma ênfase nessa preparação para atingir esse público-alvo. Mas penso que não deve haver uma priorização. O senso de urgência deve ser independentemente de faixa etária e para todas aqueles em que eu tiver a oportunidade de pregar o Evangelho. Permita-me colocar algo mais. Essa falta de ênfase na evangelização infantil não seria uma herança romanista, de que criança não tem entendimento, de que são anjos até uma determinada idade? Então essa falta de entendimento me leva então a não evangelizá-los, até que eles alcancem uma fase adulta de compreensão, entre aspas, que é colocado um limite de idade. Até tal idade não entende, a partir dessa idade começa a entender, como se fosse um passo de mágica. Existe alguma correlação com isso? E aí então foi se deixando isso por esse entendimento de que a criança não tem a compreensão exata do Evangelho, não possa ter essa compreensão exata do Evangelho. Não, perfeitamente. Pode sim. E se a soteriologia desse grupo religioso que deixa de enfatizar a evangelização da criança pensa, né, não considera a presença do pecado original, apenas o fatual, então apenas depois de uma idade de razão ali que possa haver uma condenação justa, né, ou apenas a partir de uma idade racional essa criança pode vir aí ser tida como
condenável aos olhos de Deus, perfeitamente, pode ser essa falta de ênfase, né? Mas então o entendimento adequado da soteriologia me coloca diante da obrigação, inclusive, de evangelizar as crianças. Reverendo William. Eu concordo com o reverendo Osmar em que não há grupos específicos ou que têm prioridades na questão do evangelismo, porque senão nós começaríamos uma igreja sectária, uma igreja para crianças, e não é isso que Deus nos chama a fazer. Ele nos chama a pregar o evangelho a toda a criatura, né? Eu complemento no seguinte sentido, mais uma vez, a pergunta da Miriam, né, ela expressa essa confusão que há. Não é a igreja, gente, que vai ter que evangelizar as crianças, mas são as suas próprias crianças, as crianças da igreja, né? A pergunta é: as nossas crianças têm tido uma cosmovisão cristã? Nós temos ensinado a pensar biblicamente este mundo? Nós temos ensinado matemática segundo a perspectiva de Deus para as nossas crianças? Nós temos ensinado português segundo a perspectiva de Deus para as nossas crianças? Tem um livreto que eu acho que eu tenho até, ele está disponível em PDF, aprendendo o alfabeto através da Bíblia. E nesse livreto você tem as letras e vários nomes bíblicos, várias coisas. Então você ensina a criança a ler a partir da Escritura. É diferente, porque ela vai ter muito mais associação com nomes bíblicos, e isso vai gerar curiosidade no coração dela. Então, quando a Miriam pergunta, será que a gente não deveria enfatizar o evangelismo das crianças e dos adolescentes? Para mim, não. A gente deve enfatizar um desenvolvimento de uma cosmovisão cristã nas nossas crianças. E isso quem tem que fazer? Qual é a responsabilidade? É claro que é dos pais. Citando o reverendo Felipe Fontes, a igreja, ela é auxiliadora dos pais. Ela auxilia os pais. A responsabilidade é dos pais, a igreja auxilia, e a escola também tem que ser uma auxiliadora. Não é responsabilidade da igreja. Ela vai dar ferramentas para os pais, ela vai proporcionar caminhos para os pais, mas não é a responsabilidade da igreja. Até porque a igreja, ela não fica com a criança 24 horas por dia, ela fica no máximo 2 vezes por semana. E como que a gente vai desenvolver toda uma cosmovisão cristã 2 vezes por semana? Então, pais, mais uma vez, eu estou à disposição. Se vocês quiserem conversar sobre cosmovisão cristã para crianças, vamos dialogar, vamos estudar, vamos fazer todas essas coisas. Porque é urgente sim, o que a Miriam falou, mas não é responsabilidade da igreja para mim. É responsabilidade dos crentes, do corpo místico de Cristo, de ensinar cosmovisão cristã, para que elas já vão ali, ou já venham ali a falar do evangelho para os coleguinhas, né, para os coleguinhas. Então, ensine o seu filho. Eu já dei um exemplo na escola dominical, e assim eu encerro minha fala, que, por exemplo, um amigo da igreja falta na escola dominical, e o seu filho fala isso para você. Você fala: faz parte, filho, falta mesmo. Você viu como você não está estimulando ele a pensar no próximo? Você deveria falar assim: vamos mandar uma mensagem para ele, para ver se aconteceu alguma coisa, para ver como que ele está. Isso é estimular a cosmovisão cristã. Isso é estimular o evangelismo. Não é falar assim: filho, acontece, falta mesmo. Não, se preocupa com a criança. Vamos mandar, filho, grava um áudio aqui para ela. Vamos mandar para a mãe dela para ver se está tudo bem. É assim que a gente tem que fazer. Então, é urgente a evangelização de crianças e de outras faixas etárias? Todas são urgentes. Só que eu acho que a confusão, mais uma vez, se dá nisso, que estão jogando a responsabilidade para a igreja. A igreja é auxiliadora, ela ajuda, ela traz ferramentas, e não fica com a criança para formar essa cosmovisão cristã durante 24 horas por dia.
Só também mencionando o material, existe um livreto chamado ABC da Reforma, onde vai de A a Z, com as letras indicando ali locais, pessoas que foram importantes na Reforma Protestante e que também ajuda a comunicar para as crianças a história da redenção contada através de várias pessoas, vários fatos na história que aconteceram aí, que Deus, na sua regência, se revela a sua criatura. Então aí mais um complemento da editora Cultura Cristã, livreto barato também, que está disponível no site da editora. Tá bom, não, sem patrocínio, então vamos cortar aqui. Alguma pergunta dos que estão aqui presentes, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Queira fazer alguma pergunta aos reverendos? Aproveite. Eles estão os dois fazendo mestrado no Centro Presbiteriano Andrew Jumper. Então estão aí com a mente afiada aí, com conhecimento nível hard. Façam aí as perguntas que os irmãos quiserem e tiverem dúvida. O irmão Robson tem uma pergunta ali. Só aguardar o microfone. Bom, pastores, é o seguinte, em relação à afirmação da frase que vocês disseram, que não existe método, e eu também concordo, para a evangelização. Hoje nós vimos nas igrejas evangélicas brasileiras, vamos falar do nosso Brasil aqui, que é mais fácil, que realmente os pastores, entre aspas, mais pentecostal, arminiano, eles apelam para isso, porque aí o pessoal tem que sair de lá convicto que ele está com Cristo, e às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou com Cristo, aceitei a Ele e tal. Partindo dessa premissa, podemos afirmar que já é uma pré-evangelização para as pessoas. Podemos afirmar, mesmo que lá na frente, tipo assim, eu acredito que se for realmente o eleito, ele vai procurar o verdadeiro evangelho para ele. Mas nesse sentido de você vê hoje pastores se preparando, fazendo curso de PNL, que seja uma programação neurolinguística, para fim de agaranhar mais membros para suas igrejas, tal, através de vários fatores aqui, que seja luz, banda com um jogo de luz, uma igreja confortável, tal. Partindo dessa premissa aí, dessas afirmações, podemos afirmar que seria já um pré-evangelismo para a pessoa, e ele já está sabendo como que funciona o evangelho. Podemos afirmar assim ou não? Pastor William responde. Robson, eu entendo o seguinte. Primeiro, que se você está falando de culto, se você está falando de algum ambiente mais litúrgico, eu não entendo que exista culto evangelístico. Para mim existe culto ao Senhor, e o evangelho vai ser proclamado. Se Deus vai fazer ali a obra, e nós confiamos que Ele está chamando pessoas aí eleitas, então isso é uma forma dele alcançar o eleito. Agora, na nossa perspectiva, evangelismo não é apenas o que é feito aqui do púlpito, né? É mais além. Se essa abordagem acontece no corpo a corpo, no dia a dia, eu entendo que é uma abordagem que fere aquilo que o reverendo Osmar respondeu, que é o quê? O conteúdo do evangelho. E para mim, pode ser que ele
tenha curiosidade, pode ser que ele tenha outras coisas. Agora, se o conteúdo do evangelho não foi dito ou proclamado ali conforme nós entendemos na Escritura, eu não vejo como evangelismo, eu vejo como qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa, menos evangelismo. Então, é assim que eu respondo a sua pergunta. O evangelismo não se dá no púlpito, tá? Não é, para mim, eu não vejo evangelismo no púlpito. No púlpito a gente expõe a palavra do Senhor. Nós somos a Vox Dei para alimentar, fortalecer e instruir o povo do Senhor para que eles vão e venham evangelizar. Agora, se isso está acontecendo no dia a dia, eu não vejo como evangelismo, porque feriu o conteúdo do evangelho. Para mim, o conteúdo precisa ser aí mantido, né? Se é o contar da história da redenção, se é sermos repórteres de Deus para anunciar as boas novas, então se você tira as boas novas, não tem evangelismo, porque não tem mais evangelho. Então essa é a minha posição aí quanto à sua pergunta. Reverendo Osmar? Sim, quanto à ideia dessa roupagem litúrgica alterada, né, no culto com esse propósito, concordo com tudo que o reverendo William comentou aqui. Eu acho que o ponto levantado pelo Robson nos ajuda a refletir na contextualização do Evangelho. E a contextualização do Evangelho, ela tem dois perigos muito grandes, são dois extremos muito grandes. O da supervalorização da cultura e o da subvalorização da cultura. É aquela necessidade de se manter uma distância segura da cultura. A supervalorização ou superestimação da cultura vai me fazer usar tudo dela com o entendimento de que isso vai me favorecer a apresentar o Evangelho. Então, não tem um senso crítico daquilo que eu estou usando. Eu estou usando tudo porque vale tudo. Afinal de contas, estou pregando Cristo, né? Então vale tudo, né? Superestimar a cultura é um problema, porque a gente acaba ferindo o Evangelho, porque a gente vai alterar conteúdo, né? E subestimar a cultura, na ideia de superestimar, vai chegar um momento em que você não sabe o que é igreja e o que é mundo, né? Então, e a igreja, ela não é conhecida pela semelhança, ela é conhecida pela diferença. O sal, ele só cumpre o seu papel enquanto ele é diferente da carne. Então, superestimar a cultura é um problema para o Evangelho, porque a gente chega um momento em que você não sabe discernir se é Evangelho ou se é cultura. E subestimar também é um problema, porque na tentativa de manter a ortodoxia correta, né, manter aquele entendimento tradicional, se separa tanto da cultura, que você perde a eficácia do Evangelho, porque você está respondendo perguntas que ninguém está fazendo numa linguagem que ninguém está compreendendo, né? Então, acho que a contextualização do Evangelho, ela tem um ponto neutro, é um ponto central importante. Há um espaço para o uso da cultura e há um espaço para a crítica da cultura. Eu preciso tomar cuidado com esses dois extremos. Qualquer extremo que eu abraçar, eu estou adulterando o conteúdo do Evangelho. Então é um perigo muito grande. Nessa superestimação da cultura, existe evangelismo no multiverso, no metaverso? Não sei se os reverendos estão por dentro de que uma grande igreja de renome nacional entrou no metaverso, está produzindo conteúdo lá, adquiriu um terreno e a ideia do pastor lá é que se há algum lugar, a igreja precisa estar lá para poder pregar o Evangelho. Isso é abraçar a cultura. Eu acho que é superestimar a cultura, porque primeiro que ele está criando um imaginário que é feito só nas histórias em quadrinhos, né? Então isso, partindo do pressuposto que eu tenho matemático primeiramente e depois bíblico, não existe para mim multiverso e nada disso, né? A geometria diferencial está aí, né? Como os irmãos falaram aí
no grupo de louvor, a geometria riemanniana, né? Tá aí para explicar que não existe isso aí, né? E segunda coisa é que biblicamente também para mim não tem nenhuma base, é você fragmentar a realidade que Deus criou. Então, para mim, sim, é superestimar, é você querer fazer com que o universo dialogue com o mundo Marvel. Eu acho que você pode pegar tipologias do mundo Marvel, mas não adentrar e falar, ó, vamos colocar o evangelho aqui no multiverso. Aí eu acho que é exagero demais. Sem complemento.